Já tinha algum tempo que eu queria construir um malho de madeira para usar aqui na oficina. Ontem finalmente o plano saiu do papel e este aqui é o resultado final. E a partir de agora eu vou compartilhar com você as etapas da construção dessa ferramenta. Aliás, algo que eu gosto muito de fazer é construir ferramentas porque a satisfação que eu sinto ao terminar o projeto é muito maior do que quando eu faço uma peça de mobília para minha casa. Porque além de eu fazer marcenaria, que é algo que eu gosto muito, no final do dia eu tenho uma ferramenta que eu vou usar de forma frequente, de forma recorrente aqui na oficina. Existem diversos formatos diferentes de malho, não só aqui na parte da cabeça, digamos assim, mas na empunhadura também, e existem vários caminhos pelos quais você pode seguir para chegar nesse resultado. O que eu vou mostrar aqui é apenas um modelo, um formato e uma forma de fazer, mas sempre existem outras alternativas que, se você seguir, o resultado final vai ser muito semelhante. É um projeto relativamente simples que você consegue concluir em um dia ou em um final de semana, e você vai, fazendo um projeto como esse, praticar o uso de algumas ferramentas e desenvolver algumas habilidades, algumas técnicas que normalmente você não utiliza na construção de peças de mobília, por exemplo. Então, bora acompanhar esse passo a passo e ao final desse vídeo você vai ter condições de replicar um projeto parecido com esse daqui. Eu vou tentar fazer todo o meu projeto com essas sobras de madeira que eu tenho aqui, um pedaço de garapeira, dois pedaços de embuia aqui, esse aqui vai ser para o cabo e esses outros dois aqui para o corpo, para a cabeça do malho. A preparação eu vou fazer basicamente usando plana de desengrosso e serra de bancada. Agora eu tenho as três peças com a mesma espessura e essas duas aqui com a mesma largura. A espessura das peças aqui ficou 2,7 centímetros e a largura aqui ficou 8,5 aproximadamente. Então essas são as medidas de acordo com a madeira que eu tinha aqui. Como vocês puderam ver, eu bitolei por essa daqui, que era o menor pedaço. Agora como que vai funcionar? Eu vou ter uma face de garapeira de um dos lados, uma parte de embuia no meio, o cabo vai ser colocado entre uma peça e outra, e daí outra face de garapeira aqui por cima, formando um sanduíche para compor a cabeça do malho. Então aqui dessa peça de embuia eu vou tirar dois pedaços de 6 centímetros, porque a largura do cabo aqui ficou com 3, então 6 mais 6, 12, mais 3, 15, e aqui eu preciso tirar dois pedaços de 15 centímetros para compor as faces externas desse sanduíche, dessa colagem. Agora eu tenho todas as peças que eu preciso para fazer a montagem. Basicamente eu vou ter então uma dessas peças aqui, as outras duas aqui com o cabo no meio para dar o espaçamento já, fazer a colagem certinho, e a outra peça por cima. Então basicamente essa vai ser a estrutura que eu preciso montar agora, colando as peças.
Bom, o bloco principal aqui já está colado, tinha um pouquinho de excesso de cola interno aqui que eu removi com o formão. O cabo já está encaixando aqui, não vou forçar ele até o final aqui, vou deixar para fazer isso na hora da montagem. Então agora o que eu preciso? Dar o formato dessa parte aqui. O que eu quero? Uma leve curvatura aqui na parte final, uma pequena curvatura, e aqui uma pequena angulação também. Então ficando maior essa parte de trás e menor aqui, um pequeno ângulo aqui assim, para que quando eu for usar ele com o formão, na hora que eu for bater, eu não preciso estar com ele retinho aqui em cima, eu vou deixar ele na posição natural da mão aqui. Então quando eu bater nessa posição aqui, ele precisa ter essa inclinação para pegar certinho aqui na parte de cima do formão, então ele não pode ser reto. Agora eu vou fazer as marcações para fazer esses cortes então do formato. Usando uma suta, eu marquei aqui o ângulo que eu quero cortar. Nesse caso, eu usei aqui 5 graus. Eu acho que entre 5 e 7 graus é suficiente para esse tipo de malho aqui. Então, eu fiz a marcação em ambos os lados e agora eu vou cortar na serra de bancada. Aqui eu tenho duas alternativas para fazer esse corte. Um, eu posso inclinar o goniômetro e dois, eu posso colocar a peça aqui em uma posição travada pré-definida com um calço atrás, então depende de como você quer trabalhar. Daqui a pouco não tem um goniômetro com precisão adequada, você pode fazer nesse formato aqui, e daí você prende a peça aqui com um grampo para você fazer esse corte. Ou então simplesmente você inclina o goniômetro no ângulo que você quer cortar. Nesse caso aqui é o que eu vou fazer, então inclinar ele em 5 graus. A profundidade de corte da minha serra de bancada não foi suficiente, então ficou faltando uma bordinha que eu vou finalizar com o serrote agora. Agora eu vou usar um compasso aqui para fazer a curvatura da ponta. Então eu marquei mais ou menos a distância que eu queria aqui. Encostei uma peça de madeira para dar apoio no compasso. E agora eu vou fazer essa marcação aqui dessa curvatura na ponta que eu quero aqui para minha peça. Fiz a marcação aqui de ambos os lados para facilitar um pouco o corte e nas pontas também eu transferi a marcação. Agora eu vou cortar o excesso na serra de fita para depois fazer o acabamento fino na grosa e na lixa. Excesso removido, como vocês puderam ouvir, acabei de descobrir que o rolamento da guia da minha serra de fita está estragado pelo alto ruído que ela emitiu. Então agora eu vou fazer o acabamento com grosa aqui para dar o formato final, me aproximando da linha da marcação que eu fiz. Fiz um chanfro de 45 graus em todas as arestas, aqui ficou baixo, ficou curto esse chanfro por conta da curvatura, então eu vou ter que fazer com a grosa ou com lixa nessa aresta aqui, bem como do outro lado aqui. E claro, dar um acabamento aqui nesse chanfro para tirar um pouco das marcas de queimado, principalmente aqui na fibra de topo.
Agora eu vou começar a trabalhar no cabo, na empunhadura do malho. Essa ponta aqui vai ser a ponta que vai ser segurada na mão, então eu vou arredondar essa extremidade aqui. Vou fazer uma marcação aqui centralizada e na mesma distância da ponta. E usando um compasso aqui, eu vou fazer a marcação então que eu quero desse arredondamento aqui. E para o outro lado é só repetir o mesmo desenho. Agora eu vou usar uma fresa de arredondamento de bordas. Eu fiz uma marcação aqui nessa posição para saber o limite de onde eu quero fazer essa usinagem. Então eu vou fazer daqui para a ponta, somente nessa parte mais larga aqui. Então apoiando a fresa na parte mais estreita para ficar uniforme. Agora é só fazer um acabamento com lixa para suavizar algumas curvas e também remover as marcas da fresa. Aqui esse corte vai servir para colocar a cunha de fixação e o furo aqui eu fiz para evitar lascar a madeira quando ela expandir um pouco aqui por conta da colocação da cunha. Como eu achei que aquele rasgo do serrote era muito estreitinho para a colocação da cunha, eu passei na serra de bancada uma vez para poder colocar uma cunha um pouco mais volumosa. Com todas as peças preparadas, é hora da colagem final. E agora eu vou limpar bem esse excesso de cola aqui com um pano úmido, para que essa cola não atrapalhe no acabamento depois. Então, com muito cuidado aqui, remover todo e qualquer resquício. Como eu quero fazer aqui um acabamento à base de óleo e cera, se eu deixar essa cola aqui, depois vai mudar a tonalidade de cor dessa madeira. Então, pano úmido ou até um pincel com um pouquinho de água pode ser usado para remover essa cola que saiu aqui, que ficou de excesso do outro lado.
Acabei de aplicar uma demão de óleo, agora eu vou esperar aproximadamente meia hora para absorver essa primeira demão, daí eu vou fazer a aplicação de uma segunda demão de óleo e vou deixar durante a noite aqui secando para amanhã poder fazer a aplicação final, que vai ser um acabamento à base de cera. O óleo ficou secando durante a noite aqui, não precisei remover nenhum excesso porque penetrou por completo na peça. Eu dei uma aplicação extra aqui na parte de fibra de topo para saturar um pouco mais a madeira. E agora eu vou fazer a aplicação de cera para depois lustrar e finalizar a peça. Passadas umas 2 horas aproximadamente da aplicação da cera, agora eu vou lustrar com um pano seco e limpo para remover o excesso e dar um pouco de brilho na peça. Bom, tá aí mais um projeto concluído e, como de costume, sempre que eu termino uma peça eu faço uma autocrítica para ver o que eu errei na execução desse projeto, para tentar minimizar a possibilidade desses erros se repetirem no futuro. Aqui eu cometi alguns erros no que diz respeito ao acabamento, como por exemplo, lascar alguns cantos aqui por ir com o formão até o final, quando eu não deveria fazer isso, deveria voltar no sentido oposto cortando, algumas marcas aqui que faltou alguns minutos de lixamento para remover, tanto aqui nas faces, aqui no cabo. Mas, sinceramente, a questão do acabamento aqui não é relevante. Estamos falando de uma ferramenta de oficina que literalmente nasceu para dar pancada. Então, o acabamento aqui não custa a peça. Já se fosse uma peça de mobília, esses pequenos detalhes poderiam deixar a aparência dessa peça a desejar ou até terminar, digamos assim, com a estética da peça, dependendo de onde esse erro fosse cometido. Então, fica a lição para prestar mais atenção na hora do acabamento. Como dito, aqui é totalmente irrelevante. Agora, um erro besta que eu cometi nesse malho aqui foi que eu não queria ele tão pesado. Ele ficou com 850 gramas e era só eu ter pesado as peças antes de fazer a colagem, antes de fazer a montagem final. Sabe, um erro besta de amador mesmo que eu cometi aqui e a peça ficou finalizada com um peso acima do que eu queria. Eu queria ele com uns 600 gramas aproximadamente e ficou com 850. Não ficou ruim, mas para fazer pequenos ajustes na hora da montagem de um móvel, na hora da colagem de um painel, por exemplo, já não vai poder ser utilizado com tanta frequência porque é um pouco desconfortável e desajeitado. Então, bastava eu ter pesado a madeira antes para saber, para ter uma estimativa do peso final, e eu poderia ter removido um pouco de material, deixando ele dentro do que eu queria para a ferramenta. Erro besta, ou legítimo erro de principiante, mas assim pelo menos eu tenho uma desculpa para fazer outro malho. Outra coisa que eu errei também por não ter testado, por não ter simulado isso antes, foi o ângulo que as faces foram cortadas aqui. Eu cortei em 5 graus, eu achei que ficaria bom para dar o impacto ali no olhar do formão, que ficaria na angulação perfeita, e não ficou. Poderia ter sido um ângulo de 7, talvez 8 graus, e eu deveria ter simulado isso antes de cortar. Agora eu tenho uma peça que não fica perfeita, eu tenho que levantar um pouquinho mais o braço para ela bater com a face completa aqui no formão. Dois errinhos bestas aí que não me custaram a peça, muito pelo contrário, a peça ficou boa, ficou útil, vai ficar aqui na oficina e vai ser utilizada. Mas são erros que poderiam ter sido evitados
simplesmente se eu tivesse pensado um pouquinho melhor antes de simplesmente ir fazendo as coisas uma atrás da outra. Então fica aí a dica para você também sempre fazer essa autocrítica no final de cada projeto. Não se cobre demais, mas sempre tente ver o que você poderia ter feito de melhor, porque assim a sua evolução ela sempre vai existir. Não fique se cobrando em excesso, mas não se dê por satisfeito somente com aquilo. Sempre tente fazer com que o seu próximo projeto seja melhor que o anterior. Essa é a dica do vídeo de hoje, esse foi o projeto compartilhado, eu espero que você tenha gostado. Dúvidas, críticas, opiniões, elogios, sugestões sempre são bem-vindos aqui nos comentários. E não deixe de conferir os links aqui na descrição do vídeo para você apoiar o meu projeto de trabalho aqui no YouTube. No mais, muito obrigado por ter assistido e até uma próxima oportunidade.